Então, estamos aqui no 11º encontro do livro De Magistro, do grupo de representologia do Genefil. Então, vamos lá. Adeodato. A isso também posso acrescentar quem pergunta o que seria caminhar. Se for inteligente, compreenderá totalmente após com poucos passos demonstrar. Peraí, o que aconteceu aqui? Autorizo, Agostinho. Autorizo a fazê-lo e nada me oponho. Na verdade, ainda sou favorável. Compreendes, assim, que cada um de nós, tendo isso concluído, que sem signo se possa ensinar, seja falso que há pouco parecia verdade, que nada existiria que pudesse mostrar sem signos. Ademais, não seria somente uma ou outra coisa, mas milhares que ocorrem à alma, que sem necessitarem de nenhum signo, se mostram por si próprias. Porque então duvidamos te pergunto, colocando de lado os inumeráveis espetáculos em todos os teatros, em que os atores representam as coisas mesmas, sem signos, esse sol, e mesmo essa luz que inunda tudo, a lua, os astros restantes, a terra e os mares, tudo o que de infinito exista, não seriam por si mesmo que Deus e a natureza os expõe, mostrando a quem os contempla? Se considerarmos cuidadosamente, talvez nada se encontre que por seus signos possa ser aprendido. Se me dado um signo, do qual nada soubesse sobre o que seria a coisa, coisa nenhuma poderia me ensinar. Mas se tenho seu conhecimento de verdade, o que aprendo pelo signo? Muito interessante. Quando lê as palavras, as suas sarabalas não foram alteradas, essas não mostram seus significados. Certos objetos com esse nome servem para cobrir a cabeça e, porventura, as ouvi-las. Deverei deduzir o que seria cabeça, o que são coberturas? Já as conhecia, não quando mencionada por outros. Assim, a noção delas adveio-me, mas ao serem vistas por mim. Efetivamente, essas duas sílabas, caput, cabeça, percutiram em meus ouvidos. Desconhecia seu significado como quando ouvi e li pelas primeiras vezes Sarabalas. Mas, ouvindo muitas vezes cabeça, notando e observando quando pronunciadas, descobri que coisa era por já tê-la vista. Assim, me era conhecidíssima. Antes de isso descobrir, essas palavras eram apenas um som. Só aprendi que era um signo após descobrir que a coisa significava. Deduzi não pelo signo, mas pela ação do olhar. Conhecemos mais sobre os signos através da coisa do que da própria coisa quando estudada pelo signo. Para que compreendas melhor, imagine estarmos pela primeira vez ouvindo o vocábulo caput, ignorando ser apenas um som ou se significaria algo, e perguntássemos o que seria. Recordas não ser da coisa que é significada, que queremos o conhecimento, mas sim dos signos. E não possuiremos enquanto ignorarmos de que coisa seria o signo. Se quando feita a pergunta, a coisa mesma fosse mostrada com o dedo, ao vê-la, aprenderíamos o signo, que só o conhecemos pela audição. Assim, havendo dois elementos nesse signo, o som e o significado, o som evidentemente não foi percebido pelo signo, mas pela audição reverberada, enquanto o signo tenha sido aprendido pela visão da coisa significada. Peraí.
De fato, o apontar do dedo nada mais pode significar senão aquilo que o dedo visou, mas ele não tendeu para o signo, e sim para aquela parte do corpo chamada cabeça. Esse gesto não me permite conhecer algo que já era conhecido, tampouco o seu signo para o qual o dedo não aponta. A isso não muito me importo. Seria apenas um ato de demonstrar como quaisquer outros que se indiquem como advérbio ex, eis, que sempre vem acompanhado de uma demonstração gestual, não se bastando apenas esses dois signos para elucidar. Seria isso que me esforço para te persuadir, que nada aprendemos com os signos chamados palavras. Como afirmei há pouco, conhecida a própria coisa significada, aprendemos a força da palavra, ou seja, o significado refletido no som, bem diverso de quando percebemos essa realidade por meio de sua significação. O que eu disse de cabeça, diria também das coberturas e de inúmeras coisas outras. Embora eu conheça coberturas, até agora desconheço sarabalas. Essas, mesmo que alguém as significasse por gesto ou as desenhasse ou mostrasse algo semelhante, não diria apenas que me ensinou, mas que o fez, não com palavras. Se por acaso estivesse a contemplá-las e alguém junto a mim advertisse dizendo: aqui estão as sarabalas, estaria aprendendo não por palavras, mas por meio da visão. E por desta segue que fixei também seu significado pelo próprio nome. Certamente, ao aprender a coisa, olha lá, professor, a Lilian. Peraí, quem é Lilian? Olá, boa tarde. Certamente, ao aprender a coisa mesma, não acreditei nas palavras alheias, mas sim nos meus olhos. Talvez nela tenha acreditado para atender-me, ou seja, buscar com a visão aquilo que queria ver. E aí, alguma observação? Tudo tranquilo? Hum? Sossegado? 11º, função pedagógica da linguagem. Até aqui chegamos ao valor das palavras e quero sugerir mais. O que desejamos dessas coisas não apresenta novidade. Elas me ensinam porque apresentam algo que desejo conhecer, quer aos olhos, quer aos olhos, quer aos outros sentidos do corpo ou ainda propriamente. Portanto, com palavras, não dizemos apenas palavras. Antes, o som e o ruído das palavras, que de fato, não sendo signos, palavras não poderiam ser. E não saberia também como pode ser palavra aquilo que ouvi mesmo pronunciando com palavras enquanto não lhe conferiram significado. Logo, concluo que realmente, ao ressoar uma palavra conhecida, não separo o que ouço do completo conhecimento verdadeiro. Com efeito, não podemos declarar que aprendemos com palavras novas, senão após compreender seu significado. Esses não vêm da audição dos sons emitidos, mas das coisas significadas. Certamente seria verdadeiro raciocínio e eu dito que, ao preferir palavras, conhecemos ou não o que significam. Se a conhecemos, podemos rememorá-las quando ensinados. Se não as conhecemos, certamente nem rememorar possamos, mas somos incitados a querer conhecê-las. Quando se diz dessas coberturas das cabeças,
sequer sabemos seu nome completo e não podemos plenamente. Opa, ó, professor aí. Um momentinho, o professor está entrando. Ah, lá. Boa tarde, professor. Beleza? Professor, desculpa o atraso, tá? Eu tava Imagina. levando meu filho na natação. E daí eu entrei Ah, com o da minha esposa, mas não tinha som, como é mais engraçado. Agora eu entrei e agora tem som, como é engraçado. opa, agora sim, hein? Vamos lá, hein? Belezinha. Quando se diz dessas coberturas das cabeças, sequer sabemos seu nome completo, não podemos plenamente conhecer senão ao vê-las, ou depois de conhecermos as próprias coisas. Conseguimos acolher o que se narra sobre os jovens com fé e a religião, vencerem o rei e as chamas. O mesmo se diria dos hinos de louvor que cantaram a Deus e as honras que merecem do próprio inimigo. Respondo que, sem exceção, todas aquelas palavras significadas já nos eram conhecidas, pois que seria uma fornalha ao fogo, um rei, três rapazes lesos ao fogo, enfim, tudo o mais atingido pelo significado dessas palavras. Na verdade, Ananias, Azarias e Misabel eram de mim desconhecidos tanto quanto as Sarabalas, mas conhecer esses nomes em nada pode me ajudar. Todos esses fatos. Opa, pode falar, Ronaldo. Então, que ele fez esse giro todo para chegar na história do Daniel, né? Que essa historinha que ele está contando aí, dos três que andavam no fogo e tal, isso aí tem na Bíblia, é a história de Daniel. E Ananias, Azarias e Razarel, se eu não me engano, eram os três amigos do Daniel. E quando ele se refere ao que se coloca na cabeça, eu entendi como sendo véu. Não sei o que, é que vocês entendem, porque tem uma hora que ele fala de um termo sara Sarabala. alguma coisa, sarabola, sarabanda, alguma coisa assim. Aí eu dei uma pesquisada aqui, significam calças. Calça ninguém põe na cabeça, né? Então eu não sei exatamente o que é que ele está falando aí. Eu estou procurando aqui. Mas a calça nesses povos do deserto, acho que não existe. Ah, não existe. Será que existe ou é mais aquelas batas que eles usam mais por causa do calor? Ó, ele Eu fico tá. na dúvida. Eu procurei aqui no Google, Sarabalas. É um termo antigo e pouco comum que significa cobertura para cabeças, para a cabeça, como chapéus ou turbante. Ele cita inclusive o de magistro. Ele fala também do Daniel, que o Ronald acabou de falar. A palavra é mencionada em tradução do livro Daniel, Daniel 3:34, da Vulgata Latina, referindo-se a vestimento ou cobertura da cabeça dos homens lançados na fornalha ardente. Então, acho que é uma palavra muito específica para um contexto muito específico. Por isso que ele está falando que ele não conhecia. Uhum. Acho que sim. É bem localizado naquele momento, né? É uma coisa interna do grupo. Exato, exatamente. Todos esses fatos colhidos da história descrevem fato daquele tempo no qual mais acredito do que propriamente conheço. Tampouco aqueles em que confiamos ou sabem, posto que assim se referirá ao profeta, se não acreditares, não entendereis. Ele não diria, se julgasse nessas palavras, não existe alguma diferença. Por isso compreendo e também creio em tudo o que entendo, todavia nem tudo em que creio entendo. Hum. Faz sentido. Assim, é interessante, né? Assim ignoraria quão útil seria acreditar em muitas coisas que delas não se tem o entendimento. Aqui coloco essa narrativa dos três jovens,
não podendo saber intelectualmente todos os fatos. Todavia, sei de quanta utilidade será ao acreditarmos. De origem de tudo que compreendemos, não falamos da verdade externa, mas daquela verdade que consultamos dentro da própria mente onde a evocamos. Por outro lado, aquele que consulta ensina que quem a habita, o homem interior, e se mostra pela palavra Christus. Essa virtude imutável de Deus, sobretudo uma eterna sapiência, que seguramente teria toda a razão que a alma consulta, mas que se manifesta na medida em que cada um capaz se faz, cada um capaz se faz de recebê-la em face de sua própria vontade, boa ou má. E se às vezes se engana, não seria pela verdade consultada, da mesma forma e não pela luz exterior que por vezes o corpo pelos olhos se engana. Essa seria a luz que recorremos para nos mostrar acerca das coisas visíveis, na medida em que somos capazes de distinguir as coisas sensíveis. E aí, gente, algum comentário antes de entrar para o próximo? Pois Aí parece eu uma... acho que. Pode falar, Pode professor. falar, professor. Não, pode falar primeiro, depois eu falo então. Tranquilo. Certo. O que eu ia dizer mesmo? Sim, em relação ao corpo, né? Porque ele começou a falar nas vestes. Aí ele já está passando para falar do corpo. E o assunto principal, se eu tiver entendido bem, é que ele está falando dos signos, não é isso? Da linguagem. Uhum. Como é que o corpo se comporta como signo, por exemplo, no gesticular, na linguagem de sinais, etc. E como que as vestes que cobrem o corpo se mostram como signos também. Como, por exemplo, a moda, né? A moda, a estética tem uma determinada linguagem dela. O que é que vocês acham? Eu acho que sim. A gente estava falando as coisas externas, elas têm o significado que o signo capta. Agora a gente consegue modificar o nosso corpo para criar sinais que remetem àquela outra coisa externa, né? Então, eu acho que eu concordo com o professor e ainda acho que ele fez uma metáfora aí muito interessante, que eu entendo e não entendo ao mesmo tempo. Por exemplo, para mim parece que ele tá fazendo uma metáfora do fogo como conhecimento, né? Aí a gente tem o Prometeu levando fogo para a humanidade, etc e tal. A gente tem o iluminismo com a luz. Só que eu acho essa metáfora um pouco ruim, o conhecimento igual ao fogo, coisa assim, porque o fogo ele não só ilumina, ele também queima, né? Então, eu não acho uma boa metáfora, assim, eu acho que na época não existia, né? Mas uma lanterna, por exemplo, ela consegue iluminar e não queimar, né? Mas o fogo, ele é destrutivo, ele destrói. O, o fogo como metáfora é engraçado, porque eu consigo botar fogo numa biblioteca, por exemplo. Então, que conhecimento que esse fogo carrega. Ele é destrutivo também, ele não é só iluminador. Mas eu não sei o que vocês acham. Eu vejo essa metáfora em muitos lugares, tá? Inclusive os brasões das universidades federais são todos baseados nisso. Eles têm os brasõezinhos nas universidades federais, é um foguinho sempre, representando conhecimento. Mas daí eu vi que já é de mais longa data esse, já desde o De Magistro, já falavam do fogo com essa metáfora. Uhum. O fogo ele tem esse aspecto destrutivo, mas também, porque de certo modo, talvez ele destrua a nossa ignorância interior, né? Entende? Ele queima, porque assim, o fogo a gente tem três elementos, né? Precisa de como é que era? Combustão, Comburente. comburente e o oxigênio, Uhum. né? E Uhum. talvez a nossa vontade seja essa coisa de querer, de ser
de uma vontade igual do fogo de queimar essa nossa ignorância, né? Ao mesmo tempo que, talvez nesse sentido, talvez fique mais amplo, talvez, né? Algo assim, tipo, nós estamos queimando nossa ignorância pela nossa vontade de buscar luz. Uhum. Sei lá, se eu tô Não, viajando aqui. não, para mim faz sentido, porque se for considerar, por exemplo, a gente pode considerar, por exemplo, na analogia da caverna do Platão, a luz ali estava no fundo e as sombras eram, mas ela estava no sentido de luz, né? Uhum, Mas de fato, a gente conseguiria, por exemplo, utilizar o fogo para abrir a caverna uhum. também, além de iluminar a caverna no fundo. Então, acho que eu nunca tinha pensado por esse ângulo, acho que é mais nesse sentido mesmo, né? De ele destruir, mas também criar. Ele destrói o corpo físico, mas ele cria a luz. Ele É, destrói para a luz entrar. Tecnicamente é isso, né? Ele destrói e a luz entra, né? Não é de propósito, porque é associado o fenômeno da clareza com o fenômeno do fogo, né? sim. E a Mas, questão da escuridão também, né? mas não tem como negar, né? Que o cara, que a pessoa, ela realmente ela destrói para reconstruir. Uhum. Acho que é isso. E o que vocês acham mais? Mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Acharam interessante? Eu Ah, eu acho. acho interessante essa questão da luz, porque tem uma metáfora bem interessante, que é a metáfora de um determinado orador, e ele diz o seguinte: antes da densidade não havia luz, né? Só havia densidade. Uhum, Com a precipitação, ele não usa essa palavra, né? Ele usa palavras mais poéticas, mas com a precipitação dessa densidade, houve luz. Ora, mas se houve luz, então existia densidade antes. Isso quer dizer que a densidade ela é anterior à luz. Então há coisas anteriores à luz. uhum, Uhum. Então, Precisam dela, né? porque, por exemplo, só abrir um parêntese aqui. Na física a gente já sabe que existe a matéria escura, né? Aí as pessoas dizem assim, não, mas a matéria escura não anula a velocidade da luz. Ok, não anula a velocidade da luz. Mas ela é o contrário da velocidade da luz. Porque só tem matéria escura, um buraco negro. Um buraco negro é o contrário. Agora, essa metáfora que eu estou falando é uma metáfora poética que não diz muita coisa com relação à ciência, né? Mas eu acho que, voltando aqui ao assunto do que o camarada aí falou sobre a história, né? A história ela tem realmente esses picos de luz, digamos, né? Renascimento e tal, aí todos eles têm esse pico de luz, mas de repente decai para até um termo comum, né? A decadência dos povos. Decadência dos povos cai. Aí você tem de novo, se a história for uma coisa contínua, cíclica, você vai ter provavelmente mais na frente um pico de luz novamente. E assim vai, né? Nessa oscilação, digamos. É que a história parece que alguns historiadores eles tendem a achar que a história é linear. Eu não sei como é o nome dele, meu Deus. O nome do autor desse texto, Agostinho. o Agostinho. O que o Agostinho achava dessa linearidade da história? Porque se for assim, a razão não tem coisa pior do que a razão. E nem tem coisa melhor do que a razão. É sempre razão, já que a razão é luz. Entendeu? Uhum. Eu penso assim, né? Agora, posso estar errado. Agora, essas metáforas, que é metáfora com ciência, cara, aí complica.
A metáfora pode estar por trás da ciência, mas, em geral, ciência você produz com rigor e não com metáforas, né? Aí, por isso que esse texto, eu não sei se ele está no limiar entre ciência e metáfora. Por isso que eu tendo a achar que, por exemplo, uma representologia, um estudo, uma ciência das representações, ela deve separar o que é científico daquilo que é metafórico, aquilo que é poético, aquilo que é da esfera da ficção, né? Aquilo que é. Porque tudo bem, pode ser. Eu estava pesquisando, só um parêntese, eu estou falando demais hoje, mas só um parêntese. Eu estava Continua falando, por pesquisando, favor, isso é ouro. Pode falar bastante quando quiser, eu adoro ouvir. só um parêntese. Meu Deus, o que eu ia falar? Minha memória está horrível. Tava falando que a representologia tem que separar bem o que é de fato e o que não é, e daí depois ia falar mais alguma coisa com relação a esse tópico. Certo, e o que era essa alguma coisa? Opa, desculpa, acabei interrompendo o fluxo. Pois é, eu estava viajando aqui e não concluí o que eu ia dizer. Mas depois aparece, depois volta. Desculpa. Não, faz parte. Bom, então eu vou continuar o texto aí, até vocês irem lembrando aí. Opa, que celular doido é esse? 12º, razão e verdade interior. Se percebemos as cores pela luz, da mesma forma ocorre por intermédio dos elementos do mundo para as outras coisas, quais sentimos ação no corpo, tanto pelos próprios sentidos, quando interpretam pela mente tal conhecimento que entendemos ao consultar a razão pela verdade interior. Donde, o que se poderia dizer, a não ser aquilo que nos ensina e se manifesta em nós como palavra, exceto por ela própria, um som que reflete nos ouvidos? Aquilo que percebemos com os sentidos do corpo, com a mente, com a mente o aprendemos. Destes, quer pela sensibilidade, quer pela inteligibilidade, ou ao modo de nossos mestres, nominamos carnais e espirituais. Aos primeiros, em sendo interpelados, se estiverem diante de nós, responderemos o que sentimos, como se perguntassem, estando nós a observar a lua nova. Qual seria ela, ou onde se encontraria? Caso aquele que perguntasse não a visse, acreditaria na palavra ou não, mas como se ensinaria pelos sentidos, a não ser que também a visse conforme lhe fora dito. Na verdade, ele não viria pelos sons das palavras, mas sentindo a coisa em si. Quando somos interpelados, não sobre as coisas presentes, e sim sobre percepções de outra hora, não falamos das próprias coisas, mas das imagens impressas em nós e confiadas à nossa memória, das quais, sem dúvidas, poder lhe chamar verdadeiras, pois posto não serem reais, e as ignoraria se delas não tivesse uma prévia visão, evocando dessa forma essa imagem da memória como ensinamentos outra hora sensoriados. Não estamos a mentir quando delas falamos, mas aquele que nos ouve, não sensoriando o acontecido, não aprende por palavras, mas reconhece mediante as imagens em si, se ele nunca sensoriou. Não posso crer das palavras pelo intelecto aprenda. Não posso crer que das palavras pelo intelecto aprenda. Quando, pois, se trata das coisas que pela mente compreendemos, ou seja, através do intelecto e da razão, estamos falando em coisas que contemplamos e presentes naquela luz interior, da verdade, que flui do homem interior iluminado,
Mas, se nosso ouvinte senti-las por meio dessa visão íntima e pura, saberá do que falo não apenas por minhas palavras. Logo, a verdade dita, a verdade interior, ensina não com minhas palavras, mas pelo eco da manifestação interior do próprio Deus, que pode responder se for interpelado. Nada mais absurdo julgar ser ele ensinado pelas minhas palavras, se quando questionado poderia por si próprio responder? Com efeito, quando não se tem energia para discernir totalmente, ocorre de o interpelado negar algo para depois, estimulado por etapas, por novas questões, acabará por concordar. Isso se deve à debilidade de quem contempla as coisas, mas não pode consultar a luz sem interpelações que constatem a verdade. Se a esta só chegar pelas palavras de quem a interpela, não foram as palavras a lhe ensinar, mas apenas a tornaram lúcido para aprender no seu interior. Olhem que interessante. Por exemplo, se tem interpelando sobre esse assunto que estamos tratando, que nada possa se ensinar com palavras, e a ti inicialmente parece absurdo, dado não poder ver com firmeza o todo. Deverias consultar aquele, mestre interior, e seu eu dissesse, onde aprendeste ser verdadeiro o que afirmei, se estaria correto ao garantir que conheço o que afirmo? Poderia responder que eu as ensinei. Então eu acrescentaria que tinha visto um homem a voar, e minhas palavras também o deixariam certo tanto quanto eu dissesse que os homens sapientes são melhores que os nescientes. Negaria com certeza, respondendo não crer na primeira dessas afirmações. Mesmo que acreditasse, ela seria para ti desconhecida, porém da segunda estaria certo de saber. E entenderia que nada aprendesse com elas, e mesmo tendo eu afirmado as ignoraria, até que aquilo que lhes seria conhecido, visto que eu ser interpelado sobre as partes, juraria aquela desconhecer e da outra ter conhecimento. Assim, admitiria o que antes negou quando reconhecesse como claras e certas as partes em que constam, o ouvinte ignora que sejam verdadeiras, ou não ignora que sejam falsas, ou sabe serem verdadeiras. Pode falar. Aí vem o caso do cara que fala a verdade, ele supostamente está com a luz, né? Ele está iluminado, vamos dizer assim. Porque um iluminado, ele não vê sentido na mentira, porque a mentira falsifica o próprio ser iluminado que ele é. Entendeu? Então, se as coisas são falsas, essa luz que eu estou sentindo, que eu tenho, ou pelo intelecto, ou pela emoção, seja lá por onde for, ela é falsa também. Logo, a mentira não se sustenta. Eu penso assim, a mentira se sustenta por um momento, né? Por uma dada circunstância. Eu lembro, eu tenho estudado bastante o exílio dos judeus, e eu vi o tanto de sofrimento que eles tinham para esconder os códigos deles, enquanto judeus, né? Especialmente na Segunda Guerra. O que para a gente é incompreensível, porque para a gente palavras não são sagradas, e para eles palavras são sagradas, né? Então eles falavam, eles trocavam as letras, eles associavam com outras palavras e etc, de forma que um conseguia entender o outro, mas os alemães, por exemplo, não entendiam. Então, por isso que os alemães perseguiram demais os judeus. Então, eu vejo assim que, nesse caso, uma mentira, né, não é, na verdade, é um desespero, um ato de desespero. Justifica.
Mas você mentir só porque você quer mentir, você não pode associar isso à luz. Você só pode associar à escuridão, né? Eu não vejo necessidade, a não ser que seja num caso de desespero, ou um caso, por exemplo, como esse dos judeus e etc. Não sei, o que é que vocês acham disso? Eu penso que é verdade. Eu acho que os judeus, no caso, eles tinham uma cultura étnica muito forte. Realmente, nessa cultura étnica muito forte, tem alguns códigos que não entram, e alguém que quer um Estado forte não gosta, né, desse tipo de segredo interno, entre aspas, linguagem interna. O Estado totalitário que ele quer chegar no homem como um todo, né? Tipo, ele está completamente ligado com o Estado, então sem espaço para individualidade, né? Então, eu concordo. Acho que daí eles, com as palavras próprias, com os gestos próprios, eles acabam sendo incompreensíveis para outros grupos, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. E, inclusive, até o professor tinha falado daquela hora, né, que esse texto seria uma ciência, ou eu acho que a filosofia, na minha opinião, a filosofia, no caso, ela tem uma grande qualidade em relação à ciência, uma grande mesmo, que é a possibilidade. Travou, professor. Travou alguma coisa aí. Travou na filosofia, tem a possibilidade de. Ah, tá. A filosofia, ela tem uma grande vantagem com relação à ciência, porque a ciência, ela só tem voz na medida que tem as evidências. E o filósofo, como ele pensa também em argumento, contra-argumento, ele tem mais voz que o cientista para pensar. Por isso que eu acho que nesse livro, o Agostinho, ele está conseguindo falar de muitos assuntos que talvez um cientista não teria coragem de elocubrar. Porque daí ele ia começar a falar, e daí iam perguntar, tá, mas de onde que tá tirando isso? De que parte tá tirando isso? Por mais que Agostinho ele fale, ele tem essa aba reflexiva para conseguir pensar também sobre os conceitos a partir dele, a partir da lógica. E o filósofo tem essa grande vantagem. Por isso que eu acho que esse livro aí, ele não precisa ser científico. Eu acho que não precisa nem ser científico, porque olha quantas contribuições ele já deu para linguística, já deu contribuições para filosofia, já deu contribuições talvez até para teologia, não, teologia com certeza, né? E muitas áreas assim, tipo, porque o filósofo tem dessa liberdade de poder raciocinar. É claro, hoje em dia talvez não tanto, né? Eu acho que nas faculdades de ciências humanas eles devem estar exigindo que o filósofo tenha mais pesquisas direto com autores, né? Tipo, essa reflexão livre que o Agostinho está fazendo, e que o Descartes fez lá por exemplo, ele fez lá com as meditações metafísicas, eu acho que isso não é mais incentivado nos cursos de filosofia de hoje, né? Imagino que não tem esse tom ensaístico, né? É um tom mais de pesquisa, né? Mas eu acho que o filósofo tem essa grande virtude do pensar. Não é que pensa assim, sem lógica, assim, não. É só que ele pensa de uma maneira quase se permitindo pensar probabilidades, possibilidades, cenários diferentes. E o cientista tem que trabalhar com o que ele coletou de dados. Então, eu acho que não é um livro científico. Inclusive, a gente estava vendo ali, ó, ele estava descrevendo ali bem bonitinho o processo do cara ele ter um conhecimento prévio de um objeto, aí a pessoa te fala do objeto, aí tu aciona aquela memória, e então tu conhece aquilo que a pessoa está falando. Isso tudo aí a psicologia estuda agora. Existe psicologia social de estudar como o indivíduo ele se constrói a partir do conhecimento prévio, ele não é uma tábula rasa. Então, tudo isso é a riqueza da obra de um filósofo. Eu acho isso essencial. O filósofo é a figura essencial assim para qualquer avanço se for pensar em ciência, sem o filósofo discutindo ética, sem o filósofo discutindo lógica, o cientista se perde
O cientista se perde naquele emaranhado lá de evidências que ele coleta. Então precisa esse diálogo com o filósofo, e o filósofo tem essa liberdade que eu acho maravilhosa, e eu gostaria de ter essa liberdade também, eu acho muito legal. E esse livro também deu uma contribuição, professor, para uma área que o professor gosta um pouco, né? Para tal da representologia, né? Ah, é verdade. É, Essa questão aí eu discuto muito essa questão do conhecimento sendo construído a partir da representação. e você vê como é um texto, ele é muito robusto, né? É um texto que ele vai, igual o Ronald falou, vai transcendendo, vai para cá, vai para lá, mexe aqui, mexe ali. E essa coisa de trazer de pouco em pouco, igual o professor falou, de pegar coisas que já são conhecidas para ir para outras coisas, até o desconhecido, assim, começar de um patamar mais baixo de conhecido para uma coisa mais avançada, é uma base da educação também, né? A pedagogia precisa disso, né? Você precisa por exemplo, assim, entender as 4 operações básicas para você ir até uma derivada, até um cálculo 4, até uma coisa avançadíssima. Mas tudo começa ali das coisinhas básicas ali, né? Das 4 operações básicas. Sem isso, você não avança. Por isso que é bom saber o básico para poder avançar, para ir mais para, né? Isso é bem interessante. Mas se for ver assim, por exemplo, acredito eu que a filosofia tem um meme que fala, né, que a pessoa um caminha para outro correr. Eu acho que a filosofia e até mesmo as religiões antigas, elas foram as primeiras a pensar umas coisas que ninguém pensava. Uhum. Por exemplo, essa questão que a gente está abordando aí do signo, etc e tal, isso aí só uma filosofia pensou, e agora a gente tem ciências cognitivas que vão atrás disso, mas porque alguém estranhou. Alguém primeiramente achou que era matéria de problematização pensar o conhecimento. E daí tem a filosofia do conhecimento, daí tem sociologia do conhecimento, tudo porque um filósofo ele foi um vanguardista, entre aspas, né? Uhum. E conseguiu enxergar assuntos onde as pessoas só têm aceitação, né? As pessoas só aceitam o que o ser humano conhece. Mas como que ele conhece? Aí a ciência vai tentar com as evidências, mas o filósofo ele vai poder refletir. Sim, isso é verdade. Pode falar, Ronald. Pois é, eu estava vendo, quando eu falei, viu, professor, quando eu falei da questão da ciência, eu estava tentando lembrar, era do exemplo do George Cantor. Eu estava procurando hoje, eu gosto de achar evidências, às vezes onde não tem, para desmistificar certas lacunas na história, né? Porque, por Uhum. exemplo, o cara era filho de judeus, certo? E ele usa uma fórmula com a letra hebraica para designar os infinitos. Uhum. Aí eu comecei a questionar, poxa, mas o George, era judeu? Aí eu pesquisei no GPT, que a gente não pode confiar, né? Que ele não era judeu, ele era cristão. Mas os pais deles eram judeus da Península Ibérica. Hum. E fiquei sem resposta porque ele resolveu usar ele poderia ter usado uma letra grega, uma letra árabe, qualquer outra letra, mas ele usou uma letra que é a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Aleph. Que é Aleph em matemática significa infinito. Uhum. Então eu fiquei perguntando, quer dizer, o infinito do Cantor, né? Que tem vários infinitos, mas tem o infinito do George Cantor. Aí eu fiquei pensando assim, bom, mas ninguém vai fazer uma verificação histórica. Aí onde é que está o papel do historiador da ciência? Não o cientista, mas o historiador da ciência. Uhum. Dele ver os fatos, o que é que se tem escrito sobre isso, se o pai dele influenciou ele na criação dele,
alguma coisa desse tipo, se o pai, qual era a profissão do pai dele, se o pai dele tinha alguma relação com matemática, alguma coisa assim, começar a especular, entendeu? Para chegar numa conclusão que é que todo mundo de primeiro momento acha óbvia que não, se o cara era filho de judeus e escreveu em hebraico é porque a fórmula tem a ver com o judaísmo. Não, mas as coisas não são tão claras assim, entendeu? Então, eu acho que o papel do historiador da ciência é esse, que é diferente do cientista. O historiador da ciência vai verificar o encadeamento dos fatos, para ver se um postulado científico, e aí pode possivelmente, se isso fosse esclarecido, ajudaria a entender, por exemplo, conceitualmente esse infinito, se esse infinito veio de algum conceito judaico antigo, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que faz sentido, porque, tipo, a história da ciência, às vezes os historiadores se colocam como historiadores da ciência, mas não é, né? É uma área da filosofia, né? Assim como a história da religião também é uma área da... Tem que ver, no meu entender, tem que ver que, tipo, a história da ciência, ela tem um... Ela domina o vocabulário técnico, enquanto o historiador da ciência, o historiador, ele não necessariamente tem que dominar a linguagem técnica da área dele para fazer história daquela ciência. Mas o historiador da ciência tem que conhecer. Não adianta, ele tem que conhecer porque tem toda a argumentação filosófica ali está baseada nas evidências. Então ele tem que conhecer ciência também, procedimento. Isso aí, gente. Vamos mais um pouquinho? Uhum. Dessas, a primeira se cria, o supino se duvida, da segunda se nega, da terceira se confirma, mas em nenhuma se aprende. Assim, demonstrado que nem aquele que depois das palavras ignora o assunto, tampouco aquele que as reconhece como falsas, depois de ter ouvido, após interpelado, poderia responder coisa semelhante, demonstrando que, por minhas palavras, nada aprendera. Vamos deixar isso para a próxima reunião? Vamos. Vamos deixar isso aqui. Porque hoje rendeu, hein, gente? Tá rendendo o textinho aqui, hein? Essa parte é a mais densa até agora. Eu vi que ele está indo direto no... Que isso aí é interesse da representologia mesmo. Então, tipo, ele está indo diretão agora na... Tá indo diretão? E você viu? Olha o título que tá aqui, você viu? Sim. A representologia também fala de mente. É porque a representologia ela tem que assumir, né, que tem na tem várias correntes, né, que na filosofia que pensam a relação entre mente e corpo. Tem as mais unitárias, as mais dualistas. E a representologia acaba sendo dualista, né? Não adianta. Tem a representação e o mundo. Porque se não tivesse separação, não existe representação. Mas sabe o que é interessante? Que teve um momento do texto aqui que você não tá, professor, que ele fala assim, que tem certas coisas que não precisam de signos. Eles são o que são. Por exemplo, o Sol. O Sol, ele é o que é. Ele não precisa de um signo, assim, para você entendê-lo. Você olha para ele e fala, isso aqui é o Sol. A Lua. Ele fala certas coisas também. Muito interessante esse trecho. Não, eu até vou dar uma olhadinha, mas tipo assim, ó. Hum, Claro, o sol a gente vê todo dia, né? Porque a gente sai na rua. deixa eu Mas ver aqui. mesmo assim, teve pessoas que consideraram, teve civilizações que consideraram o sol como um deus, teve civilizações que consideraram o sol um, como um planeta, teve outros que consideraram o sol como astro. Varia tanto que eu não sei se a gente pode dizer que a gente conhece aquele fenômeno, mas ele não é conhecido da mesma maneira, né? Então, de certa Uhum. maneira, precisa sim de uma apresentação por parte da cultura. Não sei se é nesse Ah, sentido. Não sei se é nesse sentido. A cultura codifica o fenômeno Sol. Ele existe enquanto físico, as pessoas conseguem descrever ele por sensações, mas eu acho que ele não tem o mesmo significado para as pessoas.
Ó, eu acho que é essa parte aqui, ó. Autoriza a fazer nada e me oponho na verdade, ainda sou favorável, compreendes assim que cada um de nós, sendo isso concluído, que ensinar-te sem signos se possa ensinar, seja falso que há pouco parecia verdade, que nada existiria que pudesse mostrar sem signos. Ademais, não seria somente uma ou outra coisa, mas milhares que ocorrem à alma, que sem necessitarem de nenhum signo se mostram por si próprias. Olha que interessante. Eu acho que é nesse sentido aqui, por mais que tenha uma interpretação, igual o professor apontou, mas ali o sol ainda é ele mesmo. Por mais que você fale assim, mas isso aqui é um deus grego, é um deus egípcio, mas ainda é o sol, né? Aí já vai para ele se mostra por si próprio, por mais que tenha uma interpretação diferente daquilo que a gente vê. Isso é interessante, então, porque eu acho interessante, porque o fenômeno em si ele chega aos sentidos. Acho que é isso, sim. Acho que é esse o. O Quer ponto, dizer, né? o fenômeno em si chega aos sentidos, daí a gente dá outro significado. Mas o fenômeno em si chega aos sentidos. E de fato o Sol é um dos únicos que chega, né? Um dos únicos que todos chegam, todos experimentam o Sol, né? A não ser E, que seja uma doença horrível, geralmente as pessoas experimentam o Sol pelo menos uma vez na vida, né? e ele coloca outros exemplos aqui sem signos, né? O Sol mesmo, essa luz que inunda tudo, a Lua, os astros, restantes, a Terra, os mares, tudo que de infinito exista, não seriam por si mesmo que Deus e a natureza os expõem, mostrando que o contempla, a quem o contempla. Ou seja, para ele, existem várias coisas que existem por si mesmo, que chegam a nós exatamente com a luz, ou com nossos sentidos. Isso é bem aristotélico, né? Uhum. Que não tem um signo entre eles e aquela coisa, eles representam a si mesmo. E tá ficando interessante esse texto aqui, hein? Tá ficando cada vez mais interessante, hein? E agora estão uns monólogos bem grandes, né? O cara vai Agora é falando. monólogo. Agora é o aulão do Santo Agostinho. Não, mas ótimo, obrigado pelo. Eu vou pensar mais um pouco nessa questão aí que eu achei muito interessante mesmo. Que bom, professor. Fico feliz com isso. Só para a gravação aqui.